E aí, gente, tudo bom? Saiu a lista dos relacionados para o jogo entre Grêmio e Fluminense, Fluminense e Grêmio. O provável time nós já temos também, vamos falar sobre isso também agora. Então fique até o final do conteúdo e acesse a Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Solta a intro! E aí, gente, tudo bom? Sexta-feira, o final de semana tá chegando e amanhã tem Grêmio e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante. O Grêmio voltou a vencer depois de 9 jogos pela Sul-Americana. Agora quer voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O melhor, quer ter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas o jogo é duro, o jogo é muito difícil e saiu a lista dos relacionados. A gente vai falar da lista, vai planejar, vai tentar montar o time para amanhã. A gente já tem um provável time que a gente recebeu que vai a campo amanhã. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre isso. Vamos os relacionados para o jogo. Vamos à lista de relacionados. O Grêmio treinou hoje pela manhã em Porto Alegre e já está a caminho do Rio de Janeiro. Agora à tarde já viajou para o Rio de Janeiro, onde pega o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Bom, lista dos relacionados na tela: Adriel, Alisson, César Pinares, Bruno Cortes, Darlan, Diego Souza, Diego Barbosa, Felipe Mateus, Fernando Henrique, Gabriel Chapecó, Jeromel, Guilherme Azevedo, Jean-Pierre, Kahneman, Léo Chu, Léo Pereira, Lucas Silva, Matheus Henrique, Rafinha, Ricardinho Rodrigues, Juan Wanderson e Vitor Bobsin. Bom, gente, essa é a lista dos relacionados para o jogo contra o Fluminense. Uma lista de relacionados bem importante, né? César Pinares volta a ser relacionado. Felipe Mateus, para quem não conhece, é um goleiro da base que, ao que parece, está tirando o lugar de Adriel. Felipe Mateus aparece como terceiro goleiro da lista. Muito bom goleiro. Não sei o que acontece, que Adriel está perdendo espaço para o Felipe, mas estamos bem servidos, né, de goleiro. O Adriel nessa lista, ele aparece, né? Adriel, Felipe e Gabriel Chapecó. Desculpem pelo erro. O Felipe está no lugar do Breno, que está na seleção olímpica. O Felipe aparecendo aí como terceiro goleiro dessa lista dos relacionados. Bom, outro nome que chama atenção é novamente ele, Guilherme Azevedo, voltando a ser relacionado. Um nome que chama atenção por não estar na lista é Guilherme Guedes, o lateral esquerdo. Exato, o lateral esquerdo Guilherme Guedes não está na lista e é estranho, né? Não era relacionado com o Renato, não era relacionado com o Thiago Nunes e não é relacionado com o Felipão. O que será que se passa com Guilherme Guedes? O fato é que ele vai descer para jogar na transição. O time é líder do seu grupo e ele vai ser muito provavelmente o capitão do time da transição, mas de fato não consegue ter oportunidades no time principal, no time de cima. É muito estranho o Guilherme Guedes não ter continuidade no time de cima. Bom, gente, a lista é essa. E o provável time? Qual será o provável time para o jogo contra o Fluminense amanhã? Repito, um jogo muito difícil. Se tem algumas informações que o Fluminense vai ser time reserva, porque como o Fluminense tem jogo pela Libertadores, jogo de volta, o Roger pode poupar alguns titulares. Não vai ser um time totalmente reserva, mas jogadores como o Nenê, os principais jogadores do Fluminense devem ser preservados nesse jogo. Então,
o Grêmio aumenta as chances de um bom resultado. Nesse momento, hoje ainda, o Fluminense está muito à frente do Grêmio. A gente não pode ser hipócrita de falar que o Grêmio vai chegar no Rio de Janeiro e pode ter uma vitória fácil, que não é verdade. O Fluminense está bem na Libertadores, ganhou o primeiro jogo da ida fora de casa das oitavas, está fazendo um Campeonato Brasileiro na linha certa, e o Grêmio nessa crise que agora parece estar saindo dela. Então o Fluminense é favorito para o jogo. O Grêmio vai para o Rio de Janeiro para fazer um jogo fechadinho, marcando, tentando espetar uma ou outra vez para tentar, quem sabe, conseguir uma vitória, a primeira do Brasileiro. Mas eu já vou dizer aqui de antemão, não perdendo para o Fluminense no Rio de Janeiro já é mais um passo que o Grêmio dá. Um empatezinho lá no Rio de Janeiro não é de todo ruim, mas claro que a vitória é essencial. Bom, o time do Grêmio para o jogo. O time do Grêmio deve ser Gabriel Chapecó, óbvio, titular absoluto. E aí uma novidade, o Rafinha está na lista, mas ao que parece vai continuar Wanderson como titular. Juan também está na lista, mas é provável que volte Jeromel a fazer dupla de zaga com Walter Kahneman. A lateral esquerda deve ser Bruno Cortez. O meio-campo, muitos estão falando que será Bobson e Fernando Henrique. Já eu tenho uma informação que continua Lucas Silva, Fernando Henrique e Jean-Pierre. Mas também, se for o Bobson, tomara que ele faça um grande jogo, mas o Bobson tem sentido nos últimos jogos, não vem jogando bem, por isso que eu tenho a informação que continua Lucas Silva. No ataque, Douglas Costa está com folga, né? Viajou com a sua esposa, aproveitando a folga, então nós devemos ter Diego Souza, Alisson e Léo Pereira, melhor dizendo, Alisson no lugar de Ferreira lesionado e Léo Pereira na do Douglas Costa. Inclusive Léo Pereira ganhou muitos pontos com o Felipão depois dos últimos jogos, então ele deve ter uma continuidade. Esse deve ser o provável time do Grêmio para contra o Fluminense amanhã, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas jogo duro, muito duro lá no Rio de Janeiro. A gente vai falar mais sobre o jogo ainda hoje, amanhã no dia do jogo. Vamos falar muito ainda sobre esse jogo, que é um jogo muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe o vídeo. Batemos a meta dos 9K, já estamos quase com 9.300 inscritos. Então, nos ajude para a gente chegar o mais rápido possível aos 10K. Em menos de 2 dias... conseguimos quase 250 inscritos, isso é excepcional. Muito obrigado a todos vocês. Seguimos forte para bater a meta dos 10K. Você chegou agora? Se inscreva, ative o sininho e deixe o like. A gente volta já já para falar de mais assuntos sobre o Grêmio, porque a sexta-feira começa e começa agitada. Hoje vamos fazer uma live lá por volta de 8h30, 9 horas da noite. O nosso debate tricolor voltou e vamos falar muito sobre o jogo, sobre contratações, sobre nomes que podem sair. Bom, vários assuntos, então não perca a nossa live hoje também. Entre 8h30 e 9 horas da noite a gente vai dizer mais certinho, mais pra frente, beleza? Essa é a sua hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Um abraço a todos, valeu, fui!